Deus seja louvado. Sou aqui do Guarujá, me chamo Camila. Estou gravando meu testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus e quero contar a querida Irmandade quando Deus me chamou nessa graça santa no ano de 2017. Deus permitiu que eu viesse a passar muita luta, muita prova espiritual, material. Uma criança que veio a nascer no ano de 2017, Deus permitiu que eu viesse, né, a passar esse vento, essa tempestade. Deus fechou as portas do emprego para que eu pudesse me converter, porque eu achava que a igreja era brincadeira, que a gente podia andar de qualquer jeito, a gente podia servir a Deus de qualquer jeito, e o Senhor fala que Ele é santo, 3 vezes santo. E assim, né, Deus começou a obra na minha vida, através de uma amiga minha, de infância. Deus permitiu que ela me evangelizasse, mesmo eu não gostava da graça. Eu dizia que existiam as pessoas que eram muito ruins como pessoa, e eu olhava e eu falava: Senhor, como que aquela pessoa pode ser serva de Deus e faz isso, faz aquilo, e trata tão mal as pessoas? E assim eu olhava para o ser humano, né? Não visava Deus, e eu não queria ser dessa graça, não gostava dela pelo simples fato de julgar o ser humano. E Deus permitiu de eu ir ao culto com uma prima minha, pelo chamado dessa minha amiga, e a gente fomos, e eu não senti comunhão. Eu falei para essa minha prima, eu falei: eu não gostei não, eu não gosto dessa igreja. E aí o Senhor permitiu que eu fosse, né, internada com a minha filha, e ela vivia muito enferma, e era noites em claro, a gente não sabia o que era dormir, a gente chorava muito. Ela vivia internada, ela teve mais de 3 internação por pneumonia, e assim Deus permitiu que numa dessas internação o Senhor permitiu que eu visse ela desfalecendo, e ali eu clamei o Senhor, chorei muito, orei muito aos pés do Senhor, e o Senhor veio ao meu encontro. E naquele dia, a minha filha e o meu esposo foi me visitar. Eu chorava muito e dizia: não vai embora, não vai embora, porque eu sentia que algo de ruim ia acontecer naquele hospital. E as enfermeiras, os médicos chamavam, fazia pouco caso de mim, achando que eu estava louca, mas só Deus sabia. Aí minha filha, Deus tomou uma enfermeira, que foi um anjo de Deus naquele local, a qual a criança estava precisando de oxigênio. Eles diziam que estava bom, que estava bom, que estava bom, e assim o Senhor usou aquela enfermeira, ela colocou oxigênio, minha filha começou a ficar melhor. Só que num determinado tempo ela veio a piorar, que foi onde que Deus permitiu que eu viesse a ter um encontro verdadeiramente com Ele, que foi: eu fiz um voto ao Senhor, que se o Senhor desse a vida de novo à minha filha, eu queria ser uma pessoa melhor, eu queria mudar, eu ia servir a Ele de puro e sincero coração, ia largar tudo aquilo que desagradava a Ele. E assim o Senhor veio ao meu encontro. Naquele dia o Senhor libertou a minha filha, deu a vida a ela naquele dia, e eu assim debrucei diante dela,
Ela tinha meses e eu me debrucei diante dela e orando chorava muito. Eu já tinha ganhado um véu da serva de Deus e Deus se usou da Irmandade para orar muito pela minha filha e eu nunca vi uma comunhão tão perfeita quanto a da congregação, aonde Deus revela, mostra e Deus ele fez um movimento tão lindo, a qual o Senhor veio ao nosso encontro e ali eu senti a visitação do Senhor. Aí aquela noite passou, quando foi a próxima, eu não tinha previsão de alta e todo mundo foi saindo do quarto, só eu fiquei, e eu clamando ao Senhor, e assim, num determinado momento, eu dormi, eu acordei, e o Senhor me mostrava nitidamente o Satanás rindo da minha cara, sentado numa poltrona, e dava risada de mim. E eu repreendia ele no nome do Senhor Jesus Cristo, e ele ria, ria, ria. E eu falei, em nome do Senhor Jesus, liberta minha filha, Pai eterno, que eu vou te glorificar, eu vou ser uma pessoa melhor nessa terra, eu vou te servir. E assim o Senhor permitiu que aquela visão a qual o Senhor me deu saísse do quarto e dormi. No outro dia, dormindo novamente, eu senti um anjo grande, alto, em cima, debruçando, passando por cima de mim, pegando minha filha. E aí eu puxava dele, ele puxava de mim, eu puxava dele, ele puxava de mim. E eu lutava com aquele anjo. E eu não entendia, eu achava que era algo ruim, porque eu achava que era um sonho, mas não era um sonho. Era uma visão que Deus estava me dando. E ali eu puxava. E aí o Senhor permitiu que pela manhã a médica chegou e olhou e falou: mãezinha, você tá de alta. Eu falei: não tô de alta não, doutora. A médica passou ontem aqui e falou que eu não tenho nem previsão de alta. Os exames da minha filha tinha dado ainda a mancha no pulmão, ela ainda estava se recuperando, estava tomando os antibióticos. E eu não entendia, eu debatia com a médica, eu dizia, não, doutora, minha filha não pode ir embora, ela ainda não está bem, ela ainda não está bem, ela não está curada. Aí a doutora, num determinado momento, ela olhou para mim e falou assim, mãezinha, a sua filha está curada, vá embora, porque vai entrar uma criança com meningite. E eu não quero que seu bebê pegue alguma infecção dentro desse hospital, então vá embora. E eu olhei para ela, quis contender, e eu falei para ela, doutora, se minha filha não ficar bem, eu volto para cá. Ela, tudo bem, mas vai. Ela já está curada, ela já está bem. Olha aqui. E me mostrou os raios-x que ela tinha feito, que tinha dado tudo alterado limpo. E aí eu peguei, olhei para ela e falei, tudo bem, doutora, eu estou indo. Quando eu cheguei em casa, o Senhor fez eu lembrar do que ele tinha feito, que o anjo dele tinha se debruçado diante de mim e puxado a minha filha, e eu estava que nem Jacó, lutando com o anjo. E ali eu estava lutando com o anjo para que ele não tirasse a vida da minha filha, entendendo que era a morte, mas o Senhor estava dando a vida, que um dia era a morte, no outro dia o Senhor ressuscitou, deu a vida. E assim eu falei, Senhor, eu fiz um voto contigo e eu vou te servir nessa terra. E o Senhor permitiu que essa minha amiga fosse me visitar o meu bebê, e Deus tomou ela muito nessa terra para nos ajudar, né? Deus permitiu a qual a gente visse a bondade do povo da congregação, agora a qual a gente nunca tinha visto,
e aquela comunhão, aquela união, a qual o Senhor mostrava para mim, e aquilo começou a entrar dentro do meu coração, e ela fez uma nova petição para mim. Ela falou: Camila, vamos comigo fazer uma visita, sem compromisso. Se tu não gostar, não tem nada não, mas vamos em nome do Senhor Jesus. E ali foi muita alegria no meu coração. Eu falei: eu vou. Aí eu fui. Quando eu cheguei naquela congregação, o Senhor já foi falando de Jó 43, e assim o Senhor já foi entrando, e numa linhagem, e aí Deus pregava, e era uma coisa mais linda da minha vida que que eu nunca tinha contemplado, e o Senhor falando tudo que eu já estava passando através de Jó. E assim o Senhor foi fazendo, e eu acabei saindo da igreja. Naquela época eu já vinha passando prova material, e nisso o adversário é sujo. Ele colocou na minha mente que se eu não desse o dízimo, eu ia perder tudo aquilo que Deus tinha me dado, só que ele é mentiroso. E saímos, vamos ligar o carro não pegava, e eu falei: Senhor, tende misericórdia. Assim o Senhor permitiu. O carro estava sem gasolina, eu orei ao Senhor, e ele soprava no meu ouvido: tá vendo? Tu não deu dízimo? Tá vendo? Eu entro no material. E eu clamando ao Senhor, eu falei: Senhor Jesus, tem de misericórdia. E assim o Senhor permitiu. Eu comecei a congregar, senti desejo, e ali o Senhor começou a abrir a minha visão espiritual, a qual o Senhor permitiu que eu viesse a passar por constrangimento, e a qual eu não tinha feito nada, e entrei numa confusão a qual eu nem teria culpa, mas assim o Senhor permitiu, porque era um meio dele começar uma conversão na minha vida. E ali o Senhor permitiu, né, que minha mãe viesse a sair para fora e me xingar, me constranger no meio da rua. Aquilo me entrou uma tristeza, uma vergonha, e eu falei: Senhor, eu quero ser melhor. E aí o Senhor começou a fazer a obra dele na minha vida. O Senhor supriu as nossas necessidades. Meu marido só que estava trabalhando, mas a prova era muita. Meu carro estava escondido, porque a gente não podia andar com carro. Passamos mais de um ano com carro, com busca e apreensão, e o Senhor buscava a palavra para ver o que o Senhor falava a respeito do carro. O Senhor nunca confirmou de entregar para o banco, e assim o Senhor permitiu que essa serva de Deus nos ajudasse, tomou os caminhos, nós fomos pagando as contas devagarzinho, colocando ele no lugar, e assim o Senhor permitiu também da gente vir a se casar por preparação de Deus, porque já havia 13 anos que nós já estávamos juntos, só que nós não era casado, e assim o Senhor permitiu que nós viesse casar, por tudo preparação de Deus, até a aliança, a qual eu ia comprar, o Senhor não deixou, tomou os caminhos, e eu louvo e engrandeço o nome do Senhor, porque sou fraquinha e errante, mas o Senhor nunca deixou nós confundidos e envergonhados, e assim o Senhor preparou tudo o que precisava no casamento, tomou o coração da querida Irmandade. O Senhor foi preparando tudo, a aliança, a preparação de Deus. Eu nunca vi os irmãos que Deus tomou na terra para preparar a aliança, mas eu louvo e engrandeço o nome do Senhor, porque o Senhor tem anjo no céu e na terra. Ao teu mandar, né, tudo tem que obedecer, tudo tem que ser feito. Assim eu louvo e engrandeço o nome do Senhor, porque o Senhor começou a fazer uma obra na minha vida, na vida das minhas filhas, e o Senhor falou para mim que se eu fosse firme e fiel, né, se eu servisse Ele, Ele ia entregar tudo aquilo que foi tirado
que foi perdido, o Senhor ia fazer igual fez na vida de Jó, restituir tudo. E assim o Senhor começou a fazer um movimento lindo na minha vida. O Senhor tomou uns caminhos a qual a gente não esperava. E assim eu comecei a entrar, né, numa luta espiritual, mas a qual o Senhor tomou o caminho de tudo. Mas eu louvo e engrandeço o nome do Senhor, que em tudo o Senhor esteve comigo. Assim eu era muito vaidosa, o Senhor começou a me limpar. E um belo dia, eu como alma testemunhada ainda, eu estava orando pela madrugada e ajoelhada, eu sinto um vento na minha orelha. E quando eu senti um vento, eu fiquei em paz. Quando foi pela manhã, acordei e falei, cadê meu brinco? Meu brinco sumiu, Irmandade, até o dia de hoje. Aquele brinco, o Senhor começou a fazer uma obra, o Senhor tirou com raiz e tudo os brincos da minha orelha, e até o dia de hoje eu não encontrei aquele brinco. E assim o Senhor permitiu de eu estar subindo na congregação. E aquela ladeira, quando eu botei o pé na porta da congregação, o Senhor me incomodou e falou, tira esse piercing do nariz. E ali eu senti vergonha e escutei a palavra, o Senhor mandou Jó 40, e eu escutei firmemente, fiquei em paz, ouvindo a palavra do Senhor, e o Senhor fazia com que eu entendesse que era, né, comigo. E assim eu fiquei louvando e engrandecendo o nome do Senhor, porque as lutas não paravam, eu entrava na igreja, minha filha chorava muito, ela não ficava em comunhão, ela chorava, 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 muito enferma, sempre tinha alguma coisa, e assim o Senhor permitia, deu mesmo com esses ventos, eu ia para congregar, não deixava de buscar o Senhor, e fui embora, fiz o que Deus me mandou, nunca mais coloquei um brinco na minha orelha, tirei o piercing do nariz, comecei a fazer a vontade do Senhor. E ali o Senhor também preparou, em menos de 3 meses, o meu casamento. Casamos e o Senhor falou que se eu obedecesse às águas do Santo Batismo, o Senhor ia concretizar a obra que estava começando. E assim o Senhor começou a fazer um movimento muito lindo. O Senhor começou a movimentar corações e através de mim, uma tia minha que já dorme, né, no Senhor, e assim o Senhor permitiu, através do meu casamento, Deus tomasse um servo de Deus e pregoasse para ela que em 3 meses Deus ia fazer uma obra na vida dela, que ela não queria obedecer a Deus lá, mas era lá que era o lugar dela. E assim o Senhor fez, porque o meu tio já era, só que a gente não sabia, viemos a saber no dia do casamento. Ele só falava que na igreja dele não existia bagunça, que tinha ordem e decência, e eu não entendia nada. Porém, o Senhor permitiu a gente vir, né, a conhecer realmente a graça que ele estava através do nosso casamento, e assim o Senhor pregou na vida dessa minha tia, e o Senhor pregou para ela que em 3 meses o Senhor fazia uma obra, ela ia descer as águas do Santo Batismo. E assim o Senhor fez uma grande obra na vida dela, um dos filhos, e motivo de agradecer a Deus, porque depois dela veio a mãe dessa minha amiga, desceu as águas do Santo Batismo também. Muito foi a alegria do nosso coração, porque ela é como se fosse uma mãe para nós. E a preparação do casamento foi dentro da casa dessa minha amiga, a qual a gente fala que não é amigo, e sim irmãos, não só em Cristo Jesus, mas o Senhor fala que existem pessoas que são melhor do que nossos irmãos.
Então, assim, eu louvo e engrandeço a Deus, porque Deus colocou ela como um soldado valente, assim como colocou umas outras irmãs, e com muito amor, com muito carinho, o Senhor permitiu de nos ajuntar. E assim, quando Deus manda fazer alguma parte, elas obedecem, não temem a Deus. E eu louvo e engrandeço o nome do Senhor, que Deus fez muitas obras comigo. E Deus permitiu também, agora no ano de 2022, eu vim a engravidar. Sou hipertensa, não sabia. E a gravidez foi uma surpresa. E muita luta, muita prova espiritual. E o Senhor me mostrava a qual eu vinha passar por uma situação a qual, na situação, no meu parto, a qual sairia vivo, ou eu ou minha filha, ou nós duas viesse a falecer. O batimento cardíaco dela chegava a 220 por hora. Ali eu vi a mão de Deus, o Senhor colocou um anjo para interceder por mim, foi comigo até o hospital, ficou comigo 24 horas orando. O nome dela é Irmã Isabel, uma irmã muito virtuosa, muito guiada por Deus. Deus tomou os caminhos, Deus incomodou ela na terra, Deus tirou o sono dela. E o Senhor falou que poderia ser muitos, que poderia ser de perto, mas o Senhor, ou poderia ser muitos, mas o Senhor só queria ela como um anjo, um soldado valente na presença de Deus para guerrear contra aqueles espíritos. E assim o Senhor fez na minha vida. É motivo de eu louvar e engrandecer o nome do Senhor, porque foi muita luta, muita prova até o nascimento da neném. Assim o Senhor foi conosco, o Senhor deu vitória, o Senhor permitiu que a Sara viesse a nascer bem. E eu louvo e engrandeço o nome do Senhor, que hoje faz 4 meses que ela se encontra. E motivo de eu agradecer a Deus, porque é a alegria da minha casa. Deus preparou 3 meninas para mim, valorosa, com anjos, são anjos na terra, e eu creio que Deus ele só está começando a obra. Se a gente assim formos firme e fiel, servir a Ele de puro e sincero coração, o Senhor concretizará a obra que Ele começou nas nossas vidas. Eu agradeço a Deus por tudo, são muitas obras que o Senhor tem feito, mas Deus deu a graça de eu contar essa. Deus seja sempre louvado.